This call is now being recorded. Então, boa noite. Hoje, 18 de agosto de 2023, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Esse estudo é realizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, de Curitiba, Paraná. E sempre a gente gosta de frisar que esses estudos eles são transmitidos ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. Então, aquelas pessoas que nos estão assistindo pelo YouTube, quiserem participar ao vivo, é só entrar no nosso site, solicitar lá, que será passado um link e ela poderá participar no grupo. Através do grupo de WhatsApp, ela receberá o link e poderá participar ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. E os demais estudos, os estudos anteriores, eles são gravados no YouTube e vocês podem acessar lá através da página www.beirodosenhor.org.br. Lá tem não só o estudo do Livro dos Espíritos, mas também tem o da Revista Espírita, e assim como outras programação e outros material para aquelas pessoas que gostam de estudar realmente a filosofia espírita. Estou dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no nosso estudo 23, e no estudo 23, hoje, nós vamos entrar no capítulo 9, essa é a parte segunda, né, do Livro dos Espíritos. E no capítulo 9, ele fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse é um capítulo bem interessante. Então, nesse capítulo, nós vamos ver, assim, a faculdade que tem os espíritos de penetrar no nosso pensamento, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, possessos, convulsionários, afeição que os espíritos voltam a certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, pressentimento, influência dos espíritos no acontecimento da vida, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Então, esse capítulo é bem interessante, né? Esse é o que nós vamos ver todo no capítulo 9. Hoje nós vamos ver uma parte desse capítulo, vamos ter que usar uns 2 estudos, né? Só para vocês já ficarem, vamos dizer assim, sabendo do que nós estudaremos aí nos próximos estudos, né? Então, no capítulo de hoje, começando aquela primeira parte, é uma questão bastante interessante, nós vamos ver sobre a faculdade que tem os espíritos, de penetrar os nossos pensamentos. Olha, gente. A pergunta 456, cadê que faz aos espíritos? Vêm os espíritos, tudo que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção, não se ocupa com aqueles que lhes é indiferente. Então, vamos lá para a próxima. Na 457, olha que pergunta interessante, né? Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E olha que os espíritos respondem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmo. Nem os atos, nem pensamentos se eles podem dissimular. Né? Essa é a importância, né, gente? Não é... A gente pode tentar aqui no mundo terreno enganar, não falar as coisas e tal, mas olha a importância do pensamento. Né? E ele faz uma pergunta sobre essa mesma questão. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muitos ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam.
Na 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos, os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Quatrocentos e 59. Essa é uma questão, pergunta bem estudada, né, que a maioria de nós gravamos, né? Influi os espíritos em nosso pensamento e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que ordinários são eles que vos dirigem. Essa pergunta, ela cria-se muitas interpretações, né? Porque quando fala isso, estão a dizer assim que nós estamos mercê dos espíritos, mas aí é que vem depois as perguntas que prosseguem. Então, com qual espírito está sintonizando? Qual que tá deixando você que nos dirigir, né? Então, tudo depende daqueles que estamos sintonizados com eles, né? Ó, a 460. Depar com os pensamentos que não são próprios, outros haverás que não sejam sugeridos. Pergunta, né? Kardec pergunta isso, né? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vides, e que tendes em vós duas ideias se combaterem. Né? Na 461, Kardec vai tentando buscar cada vez mais esclarecimento sobre essas questões, né? Que são questões realmente muito interessantes, é muito importante, né? Aí ele faz na 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? É interessante, né? Já que, né? Kardec faz a pergunta e o Espírito responde. Quando um pensamento vos é sugerido, tendo a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. A 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênios tiram suas ideias? Algumas vezes elas vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apela para a inspiração. Faz assim sem suspeitar uma verdadeira evocação. E aí o Kardec faz um comentário sobre essa questão, né? Se fora último que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concede o de diferenciarmos o dia da noite. Quando a coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Né? Na 463.
Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato a resposta. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom aquele que atende às boas inspirações, né? Porque se essa pessoa pensa que porque foi vindo dos espíritos que a coisa é boa, certa, né? Então vai depender de onde que está vindo isso, né? Na 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? É o que ele sempre fala em toda a obra, né? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho. Compete-vos discernir, né? Na 465. Que fim os espíritos? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Pergunta interessante, né? Para que sofrais, como ele sofre. E o item A. E isso lhe diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. E no item B dessa mesma questão. De que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior, a criatura, é de estar afastada de Deus. Na 466, essa também é uma pergunta assim que eu já ouvi muitas vezes, né? Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Uma pergunta, né? Por que Deus permite, né? E olha essa resposta aqui, que é perfeita isso aqui, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Por isso que permite, né? Como, como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sob ti a tua influência más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras mal, pode eles ajudar-te para praticar a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espírito a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se para te influenciarem para o bem. O que estabelece o equilíbrio da balança é te deixar e te deixa o Senhor de teus atos. Então, sempre que não deve fazer aquela culpar porque foi, se você decidiu ir para lá, se a pessoa realmente tem fé, se ela fazer uma oração e pedir em toda a obra, a filosofia espírita está esse termo, né? Se você tiver fé, acreditar e pedir fervorosamente, você terá sempre um amigo espiritual te ajudando. Você nunca está só à mercê, né? É que, às vezes, o mal compraz, né? Por isso que ele diz isso aí, né? E aí o Kardec coloca, ó, é assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devamos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelo seu desejo os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem, né? Essa aqui ela vai complementar aquela outra resposta ali, né? Na 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? A resposta é bem direta, com outra pergunta. O que querias que fizesse? Quando nada consegue, abandona o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato.
Aí fica sondando a gente, criando várias situações, até que às vezes que nós abaixamos a guarda, entramos na sintonia que eles conseguem nos alcançar para nos alcançar, né? Aí é que está o grande segredo de mantermos o equilíbrio. Né? A 469, essa pergunta também é bem interessante. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? É uma pergunta bem interessante. Como que eu posso? E olha a resposta. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós outros, e que vos ensufram as paixões más. Desconfiais especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu sempre gosto de comentar, inclusive nos nossos cursos de Deon e nas pessoas que a gente atende, sobre essa questão, assim, que hoje no mundo terreno a gente vê muito, né? Aquelas questões dos elogios acerbados, né? Se a pessoa chega elogiando demais, falando, você, tudo que vai nos alcançar o nosso orgulho, temos que tomar muito cuidado, né? Mas por quê? Porque às vezes nós somos frágeis nisso, né? E quantas, aqui no mundo terreno mesmo, quantas pessoas são vítimas dessas pessoas, né? Que usando das conversas mansas, elogios e agrado, e as pessoas caem na lábia. Né? Então toma muito cuidado, por que a pessoa vai elogiar tanta gente? E mais com uma pessoa que a gente não tem tanto, vamos dizer assim, intimidade, né? E na 470, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procede desse modo cumprindo a missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? É uma pergunta bem interessante, né? Ele está dizendo que ele colocou nas questões anteriores sobre a questão de colocar a nossa prova, né? Aí os espíritos respondem: nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, ele determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Se não estou entendendo, eu já vi alguma linha disso aí. Fala, eu estou fazendo isso aí para o teu bem, né? Mas você está fazendo mal? Não existe, né? Então, senão a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? A 471. Quando experimentamos a sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem lhe conhecermos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Não é? Olha aí, gente. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles estivestes durante o sono. Então, aquele dia, às vezes, que a gente levanta assim um pouquinho meio, como se diz o ditado aí, de pá virada, né? Meio angustiado, meio triste, né? Você tem que tomar muito cuidado com a situação, né? E na 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Olha aí. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis que tenha sido os espíritos que trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a ele restituir o dinheiro,
ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com o mesmo se dá com relação a todas as demais tentações, né? A 473. Aí nós vamos entrar aqui agora já num caso bem interessante, né, que fala dos possessos, né, daquelas espíritos que assumem as pessoas, né? Então, na 473 ele pergunta assim: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar outro que se acha encarnado nesse corpo? É bem interessante essa pergunta e a resposta também. O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria que se acha investido. O espírito não pode substituir o que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material, né? Isso nós sabemos já, né? Não existe essa de substituir totalmente, né? Na 474, desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos ao mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo que se achar subjugado ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir achar-se, de certa maneira, paralisada? Olha aí a pergunta, né? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médico que necessitam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possesso. Interessante, aí o Kardec faz um comentário sobre isso, né? Sem dúvida, e são esses verdadeiros possessos, mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médico e exorcismo têm sido tomados por possessos. Olha só. A 475. Pode alguém por si mesmo, essa também é bem interessante, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? E olha bem a resposta. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme ou queira. Aí o Kardec vai, vamos dizer assim, vai aumentando assim, as questões assim, para querer entender mesmo bem esse assunto, né? Na 471 vai. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que a subjugação não o perceba, que o subjugado não o perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que essa sujeição, a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Olha a resposta. Sendo um homem de bem, a sua vontade pode ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Olha que interessante. Há pessoas que agradam a dependência, que lhes lisonjeiam os gostos e os desejos.
Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhes atendem, o chamado, e os maus não o temem, né? Na 477. As formas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? A resposta é bem clara: não. Esses últimos riem-se, obstinam-se quando vem alguém tomar isso a sério. 478. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Olha aí. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Uma pergunta, né? E já foi respondida lá para trás, né? Mas aqui ele faz a pergunta para uma outra questão e a resposta vem um pouquinho mais para complementar aquilo, né? Que já foi dito. Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perde tempo vindo e que nada conseguem, afastam-se. E a 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é um todo-poderoso auxílio, mas credes que não baste que alguém murmure algumas palavras para que tenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte, que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Né? Então não basta ficar lá recitando alguns, algumas orações aí, decorada e tal, ali sem nenhum sentimento, achando que isso vai resolver, né? Não é essas questões que valem, né? Vale realmente. Por isso que eu falo, às vezes eu já orientei algumas pessoas que a pessoa falava que não sabia orar. Mas, poxa, mas como que você não sabe orar? Você não sabe orar porque ela está pensando que não sabe, não conhece nenhum reza, um terço, não sei o. Ué, então fala do coração, faz uma conversa com Deus. Deus, estou precisando de ajuda, me dá força, me dá coragem. Faz esse sentimento mais puro do coração, com desejo realmente. Mas a maioria das pessoas querem que tire, né? Tire isso aqui de mim, tira esse espírito, tira não sei o quê. E esquecem que a melhor maneira que tem disso é essa oração sincera do coração, essa ação que ele fala aqui, né? E aqui ele vem uma questão que é bastante interessante. O que você deve pensar na 480? O que você deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que você lhe dê. Se chamar demônio ao mau espírito que subjuguem um indivíduo, desde que ele destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuir a causa de uma enfermidade, e quando houveres curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que emprestais a palavra. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Guardei bem isto, e não esqueceis nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Maria, se você quer falar, tem que abrir o microfone. Não, né? Você apertou errado ali. 481. Desempenham os espíritos algum papel aos fenômenos que se dão
Aí já vamos falar dos convulsionários, né? As pessoas do convulsionário, quando ele coloca aqui nesse item, né? Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, é muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúdo explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Ele faz uma pergunta, um item A aqui. De que natureza são em geral os espíritos que concorrem para a produção dessas espécies de fenômenos? Pouco elevado, supondo que espíritos superiores se deleitam com tal coisas? E na 482. Como é que sucede estender subitamente a toda uma população o estado anormal dos funcionários e dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certo caso. Não estão alheios aos efeitos magnéticos, que não compreenda isso a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. Ele está colocando aqui no Livro dos Espíritos, depois lá na Revista Espírita tem alguns casos, tem lá os convulsionários, tem o de, esqueci o nome da região lá também, que o Kardec participou lá, onde todo mundo entrou em convulsão, tem lá da uma região lá também, de uma cidade lá onde os espíritos começaram, as pessoas entravam em convulsões, que tem vários casos que é citado lá na Revista Espírita, sobre esses casos de convulsões, né, coletivas, né. Então Kardec faz um comentário sobre isso, né. Entre singulares faculdades que se nota nos convulsionários, alguns facilmente se reconhecem de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, de duvidar que aqueles que em tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente, né? Nós estudamos um pouquinho sobre o sonambulismo no capítulo anterior, né? 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se observa em alguns funcionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas, né? Aí as pessoas ali faziam acrobacias, faziam coisas terríveis, viravam o corpo de pessoas que, quando ela estava na sua normalidade, não conseguiam fazer, não tinha nem estrutura física nem nada para isso, né? Nisso que ele está perguntando. E alguns sofriam, inclusive, queimaduras e muitas coisas assim, né? Por isso que ele está perguntando. Aí o Espírito responde. Em alguns, em alguns é exclusivamente efeito magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Em outras, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se reiterou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com a coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve, né? Então aí o Kardec faz um comentário sobre isso aqui que eu acho bem interessante sobre essa questão, né? A exaltação fanática e o entusiasmo são proporcionado, em caso de suplícios múltiplos, exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de, de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes hão que não se percebam de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos, né? Visto que esse fenômeno depende de uma causa física e da ação de certo espírito, lícito se toma perguntar como há
podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que entretia e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Tem alguém com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto que está interferindo. E assim procede porque faz resultava abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, dando continuidade aí, eu acho que é bem interessante esse assunto. Então, agora ele entra em outro tema, né? Que é a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, o que pode tornar-se tais. Daí suas afeições, consequência da conformidade e do sentimento. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos voltam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se a uma reminiscência das paixões humanas, né? Na 486. Interessam os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Resposta: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Aflige-se com os vossos males, quando o não suportais com resignação, porque nenhum benefício, enfim, tirais deles, assemelhando-vos em tais casos a doentes que rejeita a beberragem amarga que há de curar. Na 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? Olha, essa resposta é bem interessante. Vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Nosso egoísmo e a dureza dos nossos corações, né? Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Aí o Kardec faz um comentário, né? Sabendo ser transitória a vida corporal, que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos que mais afligem pelos nossos males devido à causa de ordem moral, do que pelo nosso sofrimento físico, todos passageiros. Pouco se incomoda com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Tendo nas amarguras da vida o meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos
dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os aprecio de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. A 488. Os parentes e amigos que nos procederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos de acordo com o poder que dispõe, né? São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os olvidam, né? Bom, gente, seria isso que eu preparei hoje. Aí, ó, agora, no próximo tema é um pouquinho longo, para não ficar cortado no meio, só para deixar para vocês aqui a gravação, vamos dizer assim, o, no nosso próximo estudo, né? Então, no próximo estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E a pergunta 489: há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Essa pergunta nós responderemos no próximo estudo da semana que vem. Não percam, né, gente? Bom, tá aí o estudo de hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto. Algumas. Queria fazer algum comentário? Tudo bem? Bem interessante, né? Como todos os estudos são bastante interessantes, esse daqui é as questões assim que a gente sempre tem dúvida, né? Como que procede isso aí, então agora a gente já fica sabendo dessas questões, né? Eu acho que vale a pena nos aprofundarmos um pouquinho mais nos estudos dessas questões aí. Tudo bem, então? Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Juliana? Vamos lá então, né, seu Pereira? Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, aos benfeitores, a todos os irmãos espirituais que estão sempre presentes, nos dando auxílio, proteção, que todos os nossos conhecimentos, todas as nossas dores sejam aliviadas a cada estudo, que possamos sempre nos evoluir cada vez mais, pedir muita proteção ao nosso Deus, para que possamos continuar firme nesta caminhada de aprendizado, de evolução, e que nesse momento todos nós tenhamos uma ótima noite, um bom descanso, bom final de semana, e assim seja. Que assim seja. Então, até a próxima semana. Boa noite a todos. Até mais. Até. Tchau, tchau.